bom nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia, é bom ter a sua companhia para vivermos juntos essa experiência maravilhosa de um contato com a palavra. Essa palavra que molda a nossa vida, que muda a nossa mentalidade, que dá indicações muito precisas para que nós vivamos na nossa caminhada de fé essa experiência profunda da instrução de Deus. Essa instrução que nos indica o caminho da eternidade. Vamos pedir juntos o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo bíblico do livro do Êxodo. Então pegue aí a sua Bíblia, também o seu caderno de anotação, e vamos dar esse prosseguimento. Êxodo capítulo 12, versículos de 43 a 51. Êxodo, capítulo 12, versículos de 43 a 51. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a lei da Páscoa. Nenhum estrangeiro dela poderá comer. Todo escravo comprado a dinheiro, depois de circuncidado, poderá comê-la. O hóspede e o assalariado não poderão dela participar. O cordeiro será consumido numa só casa. Não levareis para fora da casa nada das carnes, nem lhe quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro que vive contigo quiser celebrar a Páscoa, fará circuncidar todos os homens da família, e só então poderá participar como se fosse um nativo do país. Mas nenhum incircunciso poderá tomar parte. A mesma lei servirá para o nativo do país e para o estrangeiro que mora em vosso meio. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Foi naquele mesmo dia que o Senhor fez sair do Egito os israelitas por exércitos. Vemos aí a regra para celebrar a Páscoa. Deus coloca regras e elas devem ser observadas. Deus tem mandamentos e eles devem ser observados. Deus tem leis que devem ser observadas, obedecidas. E qual é a nossa percepção diante das instruções sobre a Páscoa? O texto termina dessa forma, mostrando que assim, versículo 50, assim fizeram todos os israelitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Assim fizeram, ou seja, assim obedeceram. Vamos pegar a nossa Páscoa, a nossa Eucaristia. Não é? Existem regras. A porta da fé para a vida sacramental na igreja é o batismo, é a circuncisão do coração. Deus está dando a regra aqui para a Páscoa dos judeus. Então, o estrangeiro pode até participar, mas ele deve ser circuncidado. O homem, né? O escravo que foi comprado pode participar da Páscoa, pode comer da Páscoa, mas ele precisa ser circuncidado. Não é? É ali aquela cirurgia de fimose, a circuncisão. Se você não sabe o que é o procedimento da circuncisão, como sendo uma marca de que eles são um povo escolhido, que eles têm uma identidade. Isso para os homens, né? As mulheres ali fazem parte desse processo. E para nós, a nova circuncisão é a do coração, é o batismo, que imprime caráter e que nos faz participantes identitários. Nós temos uma identidade, nós somos de Cristo. Esse povo sai do Egito, onde permaneceu por 430 anos, para agora viver a liberdade e assumir a identidade de povo de Deus. Então, ele está aqui, o Senhor Deus, dizendo: só podem participar da Páscoa aqueles que forem circuncidados. Só pode participar dos sacramentos na igreja aqueles que forem batizados. E aí existem também as regras para a participação na comunhão eucarística. Não sou eu que decido, está decidido pela igreja e eu obedeço.
problema é que hoje muitas pessoas, elas acham que são elas que decidem. E aí incorrem, muitas vezes, em comunhão sacrílegas, porque não obedecem às regras estabelecidas. Ninguém pode comer do corpo do Senhor, vai dizer o apóstolo Paulo, e beber do seu sangue, sem fazer distinção. Ele ainda vai dizer, é por isso que muita gente está morrendo no meio de vocês, porque não fazem a distinção do corpo e do sangue do Senhor. Existem regras e elas precisam ser obedecidas, ainda que essas regras, elas sejam para nós exigentes, na condição que muitas pessoas talvez se encontrem de não poderem estar em estado de graça para receber a Eucaristia, confessados, porque não podem participar desse sacramento devido a alguma realidade que vive, que acaba colocando você nessa condição, mas você pode comungar da palavra, você pode comungar da presença espiritual de Jesus quando o povo de Deus está reunido na igreja. Você não vai poder participar da comunhão sacramental, do pão eucaristizado, do vinho eucaristizado, no sentido, o corpo e o sangue do Senhor. Mas você pode comungar da palavra, você pode comungar da presença, mas não imponha uma lei que é sua. Não sou eu que decido, não é você que decide. Já foi decidido, como o Senhor decidiu aqui, que eles tinham que se circuncidar para participar da Páscoa do Senhor. E aqui o cordeiro que vai ser dito, né? Olha só, toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Quanto ao migrante que morar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo varão de sua casa. E então poderá aproximar-se e participar como se fosse nativo, mas nenhum incircunciso dela comerá. A lei para o nativo e para o migrante que vive no meio de vós será a mesma. Então, ou uma regra é estabelecida. Mas antes o Senhor vai dizer aqui, eis o preceito da Páscoa. Nenhum estranho dela comerá, mas todo escravo comprado por dinheiro depois de circuncidado dela poderá comer. O residente temporário ou assalariado, porém, dela não comerão. Será consumida numa só casa. Uma só casa, na igreja do Senhor. Veja só, aqui há uma prefiguração da igreja. É na igreja do Senhor, na igreja una, santa, católica e apostólica, com a sua sede em Roma, que tem o corpo e o sangue do Senhor, numa só casa. É nesta casa que nós temos essa grande dádiva, né? Será consumida numa só casa, não levareis para fora da casa nada das carnes e nem quebrareis osso algum. Então, se você for ver o texto, quando Jesus, né, morre na cruz, tinham que quebrar as pernas dos crucificados para conferir se eles estivessem morrido mesmo. De Jesus não se quebra nenhum osso para cumprir a profecia, a palavra. Dele não se quebrará osso algum. Então nós vamos percebendo exatamente isso, que nós devemos nos submeter totalmente àquilo que foi prescrito por Deus. Nós não criamos regras, é Deus que cria as regras. E essas regras são estabelecidas na igreja. A gente precisa colocar o nosso coração nesse processo de obediência às leis, às regras. Porque hoje, né, no mundo da ditadura do relativismo, sou eu que decido. Eu sou a medida de todas as coisas. E não é bem assim. Não é bem assim. E eu e você, em relação à Eucaristia, precisamos estar muito atentos. Porque Paulo vai dizer, lá na 1 de Coríntios, no capítulo 6, ele vai dizer, olha, aqueles que comem o corpo do Senhor e bebem o seu sangue sem fazer distinção, comem a própria condenação. Não podemos viver dessa maneira, achando que somos nós a medida de todas as coisas, somos nós que decidimos. Nós devemos nos submeter às regras, às leis da igreja, para viver exatamente a vida que essas regras trazem. Elas não matam, não são regras que matam, na verdade elas são inspiradas por Deus para que nós possamos viver e viver da melhor maneira possível. Então, que eu e você hoje entendamos os processos, os procedimentos, as leis, os mandamentos, as regras instituídas pelo próprio Deus, para que nós sejamos beneficiados por tudo aquilo que Deus mesmo preparou para todos nós.
Então, qual é a mensagem que nós devemos colher hoje? Acreditar nas leis, mandamentos e decretos do Senhor emanados na Santa Igreja é sinal de maturidade espiritual e de humildade. Reconhecer a autoridade da palavra, da tradição e do magistério é caminho de vida em abundância e no futuro a vida eterna. Deus precisa ser o soberano na nossa vida. E nós, aqueles que livremente o obedecem. Não sou eu que crio minha própria lei, não sou eu que decido, não sou eu que... Não, nem eu como padre posso ir contra o ensinamento da tradição, da Sagrada Escritura e do magistério da igreja, achando que sou eu que decido, sou eu que libero, sou eu que permito. Não, eu tenho regras a obedecer e essas regras me protegem, me guardam e guardam você. Não é que você está sendo excluído de qualquer coisa, você que não pode alguma coisa na igreja, você está sendo protegido para que esse desejo verdadeiro, sincero que você tem, por exemplo, você que não pode comungar, isso seja visto por Deus e levado em conta por Ele. Vamos rezar? Senhor, a segurança que nos traz a sagrada tradição, a sagrada Escritura, o sagrado magistério, inspirados pelo Seu Espírito Santo, é para nós, cada vez mais, um motivo de adesão, um motivo, Senhor Deus, de confiança, um motivo de abandono total da nossa vida nas mãos do Senhor, através da casa e de onde não pode ser levada a carne, o sangue do Senhor, a igreja. Senhor, obrigado por nos ter dado a Santa Igreja e obrigado por falar conosco através dessa igreja. Obrigado por proteger-nos através dessa igreja, através das suas leis, decretos, normas inspiradas pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nessa casa nós podemos nos alimentar-nos do seu corpo e do seu sangue, alimentar-nos da sua palavra, alimentar-nos da sua presença espiritual e sermos ali protegidos e guardados. Inclusive, o Senhor trouxe uma garantia: as portas do inferno não poderão vencê-la. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Eu me submeto à autoridade da Santa Igreja Católica. Amém. Se submeta à autoridade da Santa Igreja Católica. Ela é uma instituição divina, inspirada pelo Espírito Santo e desejada por Jesus. Você não vai errar. Você não vai errar. Você vai experimentar a proteção e vai experimentar todos os benefícios espirituais para a sua salvação. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.